Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live área sobre musculação, bodybuilding, fitness, tudo que a gente precisa saber no nosso cotidiano aí na maromba, né? Tudo que você quiser saber, a gente vai trocar uma ideia bacana aqui, beleza? Então fica à vontade, faça suas perguntas, deixa o like, ativa o sininho das notificações pra gente trocar aquela ideia bacana aqui, legal? Mas e aí? Como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Como é que tá a alimentação, suplementação? Legal? Vamos trocar uma ideia. Mas antes de mais nada, peço mais uma vez a sua ajuda para ajudar o canal a crescer. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, que isso ajuda demais o canal a crescer, ajuda demais a gente a aumentar o nosso alcance, né? Eu falo a gente mesmo porque, pô, esse trabalho não faz sentido sem audiência, né? Quando a gente faz um conteúdo, sim, nós esperamos audiência. Quem fala que não, eu não espero audiência, eu só quero falar o que eu penso. Então, sinceramente, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo aqui. Porque se não tem audiência, realmente não tem alcance. E o meu objetivo, o meu propósito é de fato levar conhecimento para as pessoas. Mas o conhecimento não chega em mais pessoas se realmente não houver audiência. Então, para aumentar a audiência, peço mais uma vez a ajuda de todos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações, que isso ajuda demais o canal a crescer. Legal? E vamos que vamos. Debaixo de garoa mesmo. Tá chovendo. Dane-se. Se ficar desse jeito assim, essa garoinha, esses pinguinhos aí, beleza, né? O foda é se fechar o tempo aqui. Aí complica. Aí tem que fechar tudo e vai embora, né? E aí, pessoal? Muitos assuntos rolando no meio da maromba que a galera tem comentado, e eu fico analisando tudo para ver se tem assunto que vale a pena eu comentar isso no react de domingo, né? Todos os dias eu tenho vídeos que eu uso roteiro e tudo mais. Pronto. Esses vídeos têm me dado a melhor audiência aqui do canal, mas uma vez por semana aí eu gosto de fazer um vídeo de reação, onde sem roteiros eu gosto de exercitar minha capacidade oratória, né? Aí pego um assunto do momento para falar sobre o assunto, para falar sobre, né? Tem muita coisa que tá rolando. A situação da Growth Supplements, semana passada falei semana passada não, essa semana, né? Falei a respeito do Giga, da saída do Giga, do Bitelo, mais do Giga na verdade, né? E provavelmente eles estão indo para Max mesmo, tá quase fechado, só falta o anúncio. Parece que o Bitelo vai fazer um anúncio final mesmo hoje,
que eu tinha visto lá, né? O comunicado. E tá um bafafá do caramba aí, porque parece que a situação não foi só, não teve só a ver com proposta, porque teve a situação do Félix Bonfim soltando o verbo ali pro manager do Bitelo e do Giga, dizendo que ele tá agindo que nem um cafetão, né? Usou essa palavra. E o tal do John lá, que é o manager do Bitelo e do Giga, Thaís Minervino, bom dia. Uma mensagem com o tradutor aí, mas não apareceu mensagem nenhuma. Mas muito assim, mesmo assim, bom dia pra você. Enfim. Aí o John soltou o verbo pro Félix Bonfim, teve uma troca de farpa e o Félix Bonfim usou o recurso ad hominem, sei lá, que é meter a vida pessoal no cara, dizendo que o cara não ajuda a família porcaria nenhuma, que não tá nem aí pra nada, que não ajuda porcaria nenhuma, que não é essa flor que se cheira, né? Acho meio foda esse negócio, sabe? Os caras começam a tretar na internet e aí leva uma resposta, uma contra-resposta, o cara começa a meter um ad hominem, meter a vida pessoal para descredibilizar o argumento do cara. Aí depois um mete o processo no outro, fica uma treta desagradável, né? Aí vira baixaria. Eu particularmente não gosto também, sou ferrenho crítico desse tipo de recurso que muita gente faz aqui, entendeu? É um tipo de coisa que não se faz, né? Como é que ele sabe dessas coisas pessoais da vida? É foda ficar metendo a vida pessoal dos outros, sabe? É uma treta desagradável. E aí só aumenta a audiência porque o povo gosta de treta, né? Impressionante, né? O pessoal gosta de uma treta, gosta de uma picuinha, gosta de uma polêmica. Ai, situação. Aí vira baixaria. Aí vira uma baixaria do caramba, né? Aí teve essa situação, mas como eu falei, tem gente falando, oferecer um caminhão de dinheiro pros caras. Os caras foram lá em troca por dinheiro. E eu, sinceramente, por mais que pelo menos o Fábio Giga tenha dito que não é por dinheiro, que é por propósito, que não precisa de mais, e mesmo que seja, você tá num trabalho, você tá no emprego, você tá trabalhando numa empresa onde não está satisfeito com tudo que está acontecendo, mudou a administração da empresa e a nova administração não está te agradando e você recebe uma proposta que você acredita que é melhor para você, acho que foi mais do que certo. E, né, eu comentei isso no react do domingo passado, tá mais do que certo você abraçar uma nova oportunidade. Qual o problema nisso? Não vejo problema nenhum nisso, tá? Essa é a minha sincera opinião. Mas, acrescentando sobre essa treta, cara, se as pessoas começassem a refutar mais argumentos, eu acredito que seria uma coisa mais saudável, seria uma opinião mais saudável. O problema é que o pessoal gosta de transformar isso numa treta e meter a vida pessoal nos outros, né? Usar o recurso do ad hominem, começar a atacar a pessoa do cara, começar a atacar a família, começar a meter o louco, sabe? Aí eu já acho que perde o respeito, sinceramente. Eu acho desagradável pra caramba. Eu gosto muito do Félix Bonfim.
Acho que o trabalho que ele faz é muito sério e tudo mais, né? Desde os tempos que ele começou a publicar laudos de suplementação, descobriu-se no mercado de suplementação muita marca fazendo sacanagem com os consumidores, vendendo farinha, sabor whey, sabor whey, né? Na verdade era farinha, e olha que na época que ele começou a meter a boca no tramonho, muita marca grande fazendo isso aí, que muita marca grande fechou, né? Farinha, sabor whey, é complicado. E outro assunto que eu tô pensando, cara, se eu faço react a respeito disso, tocando no assunto, mas como eu gosto de fazer react sobre tudo que rola aí no mundo da maromba, ai, tem que falar. Em algum momento eu vou ter que falar, né? O caso do Tadalafelas, ai, o que o Tadalafelas tá se metendo, rapaz? Cara, eu sou da opinião que cada um faz o que quiser da vida, tudo bem? Mas ele precisava disso para ganhar dinheiro, para se manter em evidência? Não, né? Embora ele não estivesse tanto em evidência assim no momento, mas o cara resolveu chutar o balde. Começar a fazer conteúdo no Laranjinha. Que situação, cara. Pra que fazer isso? Os caras não tem nada contra, sinceramente. Não vou ser hipócrita dizendo que sou contra pornografia. Seria uma grande hipocrisia. Muita gente fala isso, mas está sendo hipócrita de falar que nunca, pelo menos uma vez na vida, nunca deu uma olhadinha nesses vídeos. Uma vez na vida todo mundo já. E muitas vezes pra gente falar que não gosta, a gente tem que observar, né? Pra você falar que uma comida é boa ou ruim, você tem que experimentar, porque senão você fica olhando pra cara do negócio e já fala que é ruim, aí não, é preconceito, né? Preconceito. Ele não precisava disso pra ganhar dinheiro, porque ele já é um cara bem sucedido, já tem os empreendimentos dele, né? Mas o cara resolveu literalmente meter o louco. Meteu o louco assim, chutando balde, mas esculachou mesmo, né? Que situação. Bom, pessoal, antes de comentar, eu peço mais uma vez a quem está assistindo a live, se inscreve, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer, tá? Se inscreve, deixa o like. Isso me ajuda demais. A sua curtida é muito importante. Quanto mais curtidas vocês dão, maior é o alcance aqui do meu canal no YouTube. E o YouTube se lembra mais de mim e manda meu conteúdo pra galera, beleza? Mas voltando, o foda, o cara já começou metendo louco, né? Começou a gravar com um cara que já tinha feito gravação de conteúdo com ninguém mais, ninguém menos do que o pai da Andressa Urach, né? Aquela atriz de filme para 18+, e também chuta o balde. Aí eu lembro de ter visto um vídeo do pai dela dizendo que ela era uma vergonha para a família, que o que ela fazia, que estava desonrando a família, que ia deserdar ela. De repente, né, dando a intenção que foi, pô, a família não aprova o que ela tá fazendo, que o pai dela tá triste, o que tá acontecendo, o que a filha anda fazendo. De repente o cara mete o louco e fala, quer saber, eu também vou começar a fazer.
Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Aí começa a gravar com um tal do Rafinha Durateston. Um cara que começou a ganhar fama no mundo da maromba, que falava abertamente das coisas que ele tomava, tanto é que ganhou o apelido de Rafinha Durateston, né? Ele falava na cara dura. E Fábio Tadalafelas começou a gravar justamente com esse cara. Um cara que começou a gravar com o pai da Andrea Surak, gravou com um cadeirante assim, com alto grau de falta de mobilidade mesmo, assim. Puta, cara. Sabe, coisas bizarras, assim. O cara é a versão masculina da Andrea Surak, né? E grava, assim, conteúdos sem noção. O cara, se ele quiser gravar com um cachorro, ele grava. Se ele quiser gravar filme com uma jiboia, ele grava. E o Fábio Tadalafelas resolveu meter o louco com esse cara. Então, acabei falando, é o único momento que eu pretendo tocar nesse assunto, sabe? Porque pra ver a reação da galera aí. Então, se você tá sabendo, tá acompanhando, se você é da maromba e tá acompanhando o que tá rolando aí, dá seus comentários, tá? Comenta aí o que você acha a respeito disso pra gente trocar uma ideia, tentar interagir mais aqui. Legal? Mas e aí, pessoal? Como é que tá essa força? Mais uma vez eu peço a sua ajuda. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda demais a aumentar a audiência aqui. Legal? Lives praticamente todos os dias pra gente trocar uma ideia bacana. Legal? Mas, cara, eu penso o seguinte: cada um faz o que quiser da vida. Eu não gosto, não aprovo, né? Eu penso que ele não precisava fazer isso. Ele é um cara muito inteligente, muita criatividade, e mostrou isso ao longo dos anos. E que é normal que tenha momentos que todo influenciador perde a evidência, e que a evidência é uma coisa muito sazonal, assim, sazonal. Tem momento que o cara hypa, de repente vem outro assunto e toma toda a atenção. E é isso aí, a internet é feita de momentos. Então o cara queria chamar a atenção de uma maneira contundente e fez o que fez. Mas é o que eu vi num vídeo agora há pouco. Quem acompanha o mundo da maromba gosta de falar de bodybuilding, de fitness, das competições, mas como a gente não está tendo competição, estamos em algumas semanas do Arnold Classic Ohio, então ele aproveitou o momento que não está tendo competição para meter esse louco aí, e ele conseguiu o que ele queria, chamar atenção, ele conseguiu o que ele queria. Pra bem ou pra mal, ele tá chamando atenção. Mas é aquilo que eu vi, eu faço das palavras do Renato Cariani como minhas, e eu concordo plenamente com aquilo que ele falou, que
ele tá tendo toda a audiência que ele queria. E a galera, mesmo xingando, detonando o cara, tá dando audiência pro cara, e é por isso que o cara tá vendendo bastante esse conteúdo. E muita gente, eu tenho certeza que muita gente em algum momento vai lá comprar por curiosidade, né? Mas é o que eu falo, toma cuidado com essa curiosidade aí, porque o pessoal tá tendo curiosidade de ver o que o cara tá fazendo, né? Vai gastar uma graninha vendo escatologias, vendo coisas na internet, né? Mas cuidado, e curiosidade mata, porque muitas vezes na curiosidade o pessoal acaba gostando, e aí já viu, né? Revela tudo aquilo que você tem por dentro. E é por isso, falando bem ou falando mal, ele tá vendendo pra caramba. Gostando ou não gostando, o pessoal tá comentando, e é essa audiência que ele queria. E é por isso que ele tá vendendo pra caramba. Gostando ou não gostando. Isso é uma puta de uma verdade, né? Da mesma forma da Andressa Urach, gostando ou não gostando, aprovando ou não aprovando, aquelas coisas que ela faz que realmente são nojentas, só que eu me recuso a comprar qualquer tipo de conteúdo. Posso estar sendo contraditório porque tô tocando no assunto, tô dando audiência, e muita gente pode estar tendo a curiosidade de vê-la, porque uma pessoa que grava com 8 caras e foi parar até no hospital porque não aguentou. Eu tenho certeza que muita gente vai atrás disso só pra ver, né? Ela sendo manjubada por 8 trombas lá, né? E aí ela chuta o balde pra chamar atenção. Ela resolve gravar até com o próprio filho, né? Eu sinceramente eu acho que se esse país fosse sério, caberia aí uma ação judicial, porque, meu, tá passando dos limites. Tá passando dos limites já, né? Mas da mesma forma que o Rafinha Dura Teston fez, partiu para esses lados, porque já não tinha mais hype nenhum, ninguém mais falava nele. Eu, sinceramente, até aparecer esse assunto, nunca tinha ouvido falar desse cara, mas é um cara que ganhou a fama fazendo essas coisas aí. Aí o cara resolveu meter o louco, né? Resolveu meter o louco, grava com o pai da Andressa Urach, grava com um cadeirante, um deficiente físico, e o cara vai com certeza ficar vivendo, querendo viver disso. Daqui a pouco ele apronta uma nova, porque nenhuma empresa de suplemento quer dar hype para ele, né? Dar patrocínio, porque ele é uma pessoa, já se tornou uma persona não grata. E, infelizmente, aí que mora o perigo do Tadalafelas entrar nessa também, porque ele é um cara que tinha capacidade de ser patrocinado por marcas, porque ele tem hype, ele tem audiência, pode não estar em evidência, mas ele tem audiência, mas corre risco desse tiro sair pela culatra, dele se tornar uma persona não grata. E aí, para se manter em evidência, ele começa a entrar cada vez mais nesse meio e começa a fazer escatologias para se manter em evidência. Aí que mora o perigo, né? É um cara que não precisava disso,
e ele pode queimar toda a reputação que ele tinha, que era boa, entendeu? Ele fazia os vídeos de parkour que eu achava legal até, sabe, de ver. Teve até um caso que ele... Foi fake isso aí, certeza, né? Que ele supostamente teria sofrido um acidente de uma ponte. Eu lembro disso aí. O pessoal começou a ficar preocupado, falar, o que está acontecendo? Não aconteceu nada. Né? No fim não aconteceu nada. É ele que fez um vídeo parecendo que tinha sofrido um acidente, caído de uma ponte lá, o pessoal ficar mandando mensagem e tudo mais, para chamar atenção mesmo, né? Enfim. Ai, mas é o único momento que eu quero falar sobre esse assunto, tá, pessoal? Eu não vou fazer react sobre esse assunto porque eu não quero dar audiência para esse tipo de coisa. Não quero dar audiência mais para esse tipo de coisa. Não vou fazer react. É o único momento que eu vou estar falando sobre esse assunto mesmo, tá? Porque senão, já viu, eu estaria fomentando essa indústria suja que é a indústria de filmes para adultos, filmes adultos. Muita gente assiste para satisfazer seus fetiches, mas a verdade é que por trás dos bastidores, no desligar das câmeras, nas salas de reuniões, é que acontecem as piores coisas que você imagina, né? Eu vejo às vezes o pessoal glamorizando isso aí. Eu não acho isso nada bonito de se ver. Não tem glamour nenhum nessa indústria. Não tem nada de bonito nisso aí. Então, se eu puder falar, falei, cara, não fomenta isso. Não dê audiência para esse tipo de coisa, né? Quem se importa realmente com isso, quem se importa realmente com ele, manda uma mensagem pro cara. Falei, pelo amor de Deus, cara, faz isso com a sua vida não. Você não precisa disso. Você não está em evidência, mas não significa que você perdeu o hype. Você pode usar a sua inteligência para chamar atenção de uma maneira mais positiva. Eu mesmo já mandei uma mensagem, falei, cara, procura ajuda, cara, você não precisa disso não. Vai estragar a tua vida, estragar a tua carreira por causa disso. Essa mancha, você vai manchar a tua reputação fazendo isso, cara. Porque a verdade é essa. A lei da vida é essa. Eu não sei se estaria certo de dizer que a lei da vida é essa, mas, cara, você faz tudo certo na sua vida. Você faz os melhores conteúdos sobre maromba, sobre parkour, ótimos conteúdos que incentivam as pessoas a ir para as academias, a fazer atividade física. Aí só porque você não está mais em evidência, você começa a apelar para isso, para chamar atenção. Pode ganhar uma grana animal, beleza, mas, cara, reputação depois, né, vai pro vinagre. O pessoal tá comentando, e eu vi mesmo esse vídeo e tal, que eles estavam juntos falando sobre, né, o Fábio Tadalafelas e o Rafinha Durateston, e o pessoal tá comentando da cara de 1000 jardas dele, né, uma cara estranha mesmo, uma cara de desconforto sobre o assunto, e me dá realmente a impressão que ele tava no fundo pensando o que eu tô fazendo da minha vida, mas agora que eu fiz já tá feito, né, já era. E o outro lá esnobando, tirando sarro, achando engraçado. Eu, essa questão de expressão facial, microexpressão facial, leitura não verbal é uma coisa muito subjetiva, né? Na minha interpretação era essa aqui.
Ele tava pensando algo do tipo, agora que eu fiz já tá feito, já era. Mas tava aquela coisa, puta, o que eu fiz da minha vida? Tava com uma cara de ressaca moral, né? É uma verdadeira expressão da ressaca moral, né? Agora que eu já fiz, já tá feito. Mas que ele não parecia confortável com isso. Mas não sei qual a sua opinião, essa é minha. Ó, Robin, bom dia. Tranquilo com vocês? Estamos nos últimos instantes da live aí, então quem tiver alguma pergunta, manda a sua pergunta pra gente trocar uma ideia. Eu estava comentando a respeito da treta envolvendo o Bitelo na saída dele da Growth Suplementos e do Fábio Tadalafelas, que agora está fazendo conteúdo para maior de 18 e corre risco de causar sérios danos na saúde mental dele. Essa que é a minha opinião, tá? Então, tá falando realmente de gente que estraga a reputação entrando na indústria de filmes adultos. Gente que tinha toda uma reputação de longa história, de longos anos na maromba, que era um cara muito respeitado, muito querido, mas está entrando num mundo sujo e torpe, mais que cada um faça bem o que bem entender da sua vida, a vida dele, ele faz bem o que quiser, mas eu não comento a respeito disso. Eu não vou dar palanque, não vou dar audiência mais para isso. É o único momento que eu vou estar falando sobre esse assunto, porque esse mundo é sujo e quanto mais as pessoas ficam dando opinião, mais as pessoas vão querer ver esse tipo de conteúdo e patrocinar isso só pela curiosidade, o que é perigoso, beleza? Eu acho complicado mesmo, né? É um cara que não precisava disso, ele apenas não estava em evidência no hype do momento, mas a audiência ele tem. Basta ele fazer um conteúdo que ele tem bastante audiência, né? Então, é perigoso. Eu espero que ele não se aprofunde nisso, beleza? Mas enfim, essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado da live, que eu estou fechando agora. Deu meu tempo aqui. Então, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e fica ligado que amanhã tem mais live, tem mais conteúdo. Fica ligado que hoje, meio-dia, tem mais conteúdos. Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.